Lucas capítulo 10, verso 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha que eu fique a servir sozinha, deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, e venha ajudar-me, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Como nós cantamos. Como nós cantamos. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei meu bem mais precioso, com Maria. Não lembro mais a letra. Que estava aos seus pés e disseram a ele que nunca será tirada. Obrigado. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a melhor parte. E hoje eu quero falar para você e com você. E o Senhor quer falar conosco sobre a preciosidade da presença. Bom dia, mãe. Te amo. Hoje o Senhor quer falar com você sobre a preciosidade da presença. Não há nada mais precioso, não há nada mais valioso do que a presença de Deus. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter muitas posses, você pode ter muito conhecimento, intelecto, você pode ser muito inteligente, você pode ter várias faculdades, você pode ter várias formações, você pode ter muitas coisas. Você pode ter uma família abençoada, isso é lindo. Você pode ter amigos que te amam. Você pode estar rodeado de pessoas que querem o seu bem. Mas nada disso é mais valioso do que a presença de Deus. Nada é mais valioso do que a presença de Deus. E nós lemos essa passagem. No versículo 40... nós lemos o seguinte: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar. Primeira coisa que eu entendo aqui é quando Marta fala: não importas que a minha irmã tenha me deixado servir sozinha, eu entendo que Maria também estava servindo. Maria também estava ajudando a sua irmã a servir. E Marta, então, em um dado momento, continua a servir, mas Maria, que toma a atitude de ir à presença de Jesus, de ir aos pés de Jesus, de estar com Jesus, como diz o texto. E Jesus falou o quê? Ela escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. O que não será tirado de Maria? A presença do nosso Mestre. O que não pode ser tirado de mim e de você é a presença de Jesus. Podem tirar todas as coisas, até a nossa vida, mas a presença nunca nos será tirada. Por isso você precisa valorizar a presença de Deus, porque ela nunca pode ser tirada. Paulo e Silas estavam na prisão, e eles cantavam, adoravam e oravam, diz a palavra. E à meia-noite, as portas da cadeia... Cadeia não tem porta, né? Tem porta sim. As portas das cadeias, as correntes das cadeias, naquela época não tinha porta. As correntes das cadeias ruíram, vieram ao chão. E eles foram livres. O carcereiro se desespera, achando que todo mundo tinha ido embora. E Paulo falou: calma. Tá tudo certo, tá tudo aqui. Nós já éramos livres do lado de dentro. A cadeia era só um detalhe.
Mas o que fez as cadeias ruírem foi a adoração e foi a oração. E a presença do Senhor movimentou aquele lugar e houve um terremoto. Meus irmãos, a presença do Senhor causa um terremoto. A presença do Senhor, ela pode mexer na terra do teu coração de forma a transformar a sua vida. Viu, Felipe? A presença do Senhor, ela muda a realidade das nossas vidas. A presença do Senhor, ela muda o nosso ser. A presença do Senhor está preocupada em transformar a nossa vida de dentro para fora. A presença do Senhor, ela faz grandes coisas, coisas que nós nem imaginamos na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós precisamos valorizar a presença. E Maria foi aos pés de Jesus, mas Marta continuou a servir, continua a fazer serviço, continua a trabalhar. Obviamente, nós entendemos. Imagina Jesus chegando com mais 12 na sua casa. Você ia ter que preparar alguma coisa. A primeira coisa que a Jesus ia fazer é ver se tinha louça. Tem louça. Como que sua mãe vai chegar em casa com louça na pia? Vai chegar normal, ela vai entrar e vai, né? Vai lavar. Mas, imaginem, 12, 13 homens chegando de passagem, alguém tinha que fazer alguma coisa. Maria ajudou sua irmã até o momento em que ela disse, ou que ela, isso eu estou conjecturando, viu, pastor Paulo? Até o momento que ela entendeu que era o momento dela ir aos pés de Jesus. Que era o momento dela parar de fazer alguma coisa. Que ela precisava valorizar a presença dele que estava ali. Por isso, cabe uma observação aqui. Muitas vezes nós estamos valorizando as coisas e usando as pessoas. Use as coisas e ame as pessoas. Valorize as pessoas. Porque as pessoas têm valor eterno. As coisas não têm valor eterno. E a presença de Deus sempre vai estar conosco. Pela eternidade. Pela eternidade. Nós nos encontraremos com Ele nos céus, na eternidade. E é a presença dEle que nos atrai para esse lugar. É a presença dEle. Mas nós não precisamos esperar Jesus voltar, não precisamos passar pela experiência da morte para termos a experiência de encontrar com Ele. Nós podemos viver a presença hoje. Hoje. A falta da presença nos leva às distrações. Olha o que diz o versículo 40. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Ela estava distraída com os serviços. E não se apercebeu que o mestre estava na casa dela. Jesus estava ali. E quantas são as situações que nós queremos fazer e não nos apercebemos que Jesus está ali esperando você falar com Ele, esperando para ter relacionamento com você. Quantas são as coisas que nós estamos atarefados, correndo para lá e para cá e não temos tempo. E os dias eles estão se abreviando de fato, a gente não vê o tempo passar. A gente não vê a hora passar. Está muito acelerado. E quando nós vemos, o dia passou e nós não conversamos com o nosso mestre. Nós não tivemos um tempo para Ele. A falta da presença nos leva às distrações, mas a falta da presença nos torna justiceiros também. Quem são os justiceiros? São aqueles que ao invés de olhar para si, apontam o dedo para o outro. Marta falou, Senhor, você não vai ficar brava com a Maria? Ela me deixou trabalhando sozinha. Fala para ela vir me ajudar. Senhor, faz alguma coisa. Porque ela. Antes de eu falar dela, antes de eu falar do outro, tem que olhar para mim. Eu tenho que olhar para mim, porque se eu estou lançado, jogado, se eu estou entregue aos pés de Jesus, eu não vou ter tempo para ficar olhando para a vida do outro. Quando eu me encho da presença, tudo que é julgamento dentro de mim vai embora. Quando eu me encho da presença, as ofensas não me atingem mais. Quando eu me encho da presença, as situações difíceis se tornam pequenas.
Quando eu me encho da presença do Espírito Santo de Deus, não há o que me segure para agradar o meu Pai. Por isso, valorize a presença. Valorize a presença de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, nos diz a palavra. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Valorize a presença. O verso 41 fala o seguinte: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. A falta da presença nos deixa ansiosos e cansados. A falta da presença nos deixa ansiosos e cansados. Por isso, tem andado ansioso? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes apresentem os seus pedidos a Deus com orações, súplicas, com ações de graças, e a paz. Essa paz que nós não explicamos, essa paz que nós não temos condições de falar sobre ela ou defini-la, é a paz que excede todo entendimento. Se nós conseguirmos explicar essa paz, ela já não é mais a paz que excede todo entendimento. Porque a paz que excede todo entendimento é a paz que nós não explicamos. A paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A mente e o coração guardados em Cristo nos livra de toda ansiedade. Nós estamos descansando no Senhor, mas a falta da presença, ela nos deixa ansiosos e nos deixa cansados também. Mas a presença nos traz refrigério para a alma. A presença nos tira todo tipo de ansiedade. A presença alinha corpo, alma e espírito. A presença nos faz viver de forma alinhada com o Senhor, com o céu. A presença nos faz ir a lugares que o céu quer que a gente vá, que o Senhor nos autoriza a ir. A presença nos ajuda a não fazer como Uzá fez. Nós temos falado bastante disso no final de semana. Uzá, ele era da casa de Abinadab, e ele foi escolhido por Davi, e juntamente com Aiô, o seu irmão, a levarem a arca, ou trazerem a arca de volta a Israel. E prepararam ali um carro de bois, 0 quilômetro, tiraram da concessionária o carro de bois. Mas a arca da aliança, que era a presença de Deus, ela tinha uma forma correta de ser carregada. Só os sacerdotes levitas poderiam carregar, e tinha uma forma correta de carregar. E eles colocam essa arca sobre o carro de bois. Os bois tropeçam, o carro balança, a arca vai cair, usar no seu ímpeto e na sua boa intenção de salvar a arca, que era a presença de Deus, ele toca na arca de maneira inapropriada e ele morre imediatamente. Instantaneamente foi fulminado. A palavra de Deus fala que Davi se entristeceu muito e ele decidiu não levar mais a arca para a casa de Davi, para o palácio, mas ele leva para a casa de Obed-edom. E a arca fica na casa de Obed-edom durante 3 meses. E a casa de Obed-edom é muito abençoada. Agora, Uzá, ele teve uma boa intenção em querer salvar a arca. Porém, ele estava fazendo a coisa certa no momento errado. Ele estava fazendo a coisa certa no lugar errado. É essa percepção e esse discernimento que nós precisamos ter. Não é tudo que é bom e não é tudo que é certo que nós devemos fazer em todo momento. Às vezes o Senhor não quer que você dê um passo. Ah, mas é bom, é certo, então eu devo fazer. Não. O Senhor, Ele é o dono do tempo. Ele sabe todas as coisas. E às vezes nós colocamos o nosso pé em água suja, achando que nós estamos fazendo uma boa coisa. E estamos atraindo lutas para as nossas vidas. Dificuldades, porque o Senhor não nos autorizou. Então, a presença e ser cheios dessa presença vai fazer com que nós tenhamos discernimento para entender a hora de ir, a hora de fazer, a hora de servir, a hora de executar aquilo que está ardendo no nosso coração. Diz a palavra de Deus que o coração do homem é enganoso. E às vezes nós estamos falando que Deus está falando, quando não é Deus que está falando, é o nosso coração.
Sabe, quando chega o jovem com a menina e fala, pastor, nós estamos orando para ver se Deus confirma, porque se é para a gente namorar. Amém, vou orar junto. Passa uma semana, estou lá, né? Jejum e oração. Volta o casal. De aliança no dedo, mão dada. Ué, não, Deus já respondeu. Já falou. Não estou falando que é sempre assim, mas na maioria dos casos, Deus não tinha falado nada, na verdade era algo do coração deles, eles já queriam aquilo. E aí resolveram ter essa formalidade de pedir para que orasse, ou de estarem orando, às vezes nem oram, às vezes nem buscam. Já está feita a decisão, já está tomada a decisão. Nós não podemos permitir ser enganados pelo nosso próprio coração. E como nós não vamos cair nessa cilada? Presença, buscar ao Senhor em todo o tempo, ser cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. Então a falta da presença nos leva às distrações, a falta da presença nos torna justiceiros, vamos olhar mais para o outro do que para nós mesmos. A falta da presença nos deixa ansiosos e cansados. Agora, qual que é o problema do serviço? Qual que era o problema de Marta? Nós vemos na palavra de Deus a importância do serviço. Afinal de contas, nós somos servos. E qual que é o papel do servo? Servir. O próprio Cristo disse que ele veio para servir. Ele é o nosso maior exemplo de serviço. O mundo valoriza o poder, mas o reino de Deus valoriza o serviço. O nosso exemplo supremo de serviço é Jesus Cristo. Deus sempre levanta pessoas para servir. E na maioria das vezes usa os improváveis. Então o serviço faz parte da vida do crente. O serviço faz parte da vida de todo cristão. Nós somos chamados para servir. Servir a Deus de coração, servir a Deus de toda a sua força, todo o seu entendimento, com excelência. Tudo que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor. Faça com excelência. Não faça meia boca. Não faz um pouquinho e fala, tá bom, já fiz minha parte. Não, vai até o fim. E eu estou aprendendo isso. Nós precisamos aprender todos os dias. Nós precisamos fazer com excelência. Dar o melhor de nós. O melhor de nós. A recompensa do serviço ao reino de Deus é superior a qualquer honraria terrena. Então o serviço, eu já preguei sobre o serviço aqui, é extremamente importante, eu diria mais, é indispensável para as nossas vidas enquanto servos do Senhor. E Marta não estava errada em servir. Talvez ela estivesse errada em continuar aquilo que o tempo já tinha dado, era para ela ter acompanhado a sua irmã. Por isso que nós precisamos estar na presença, clamar pela presença, buscar a presença, para que tenhamos o discernimento e o equilíbrio, para que possamos servir de forma equilibrada. Por quê? Porque se há uma linguagem de amor nas nossas vidas, e se há uma linguagem de amor do Senhor, essa linguagem de amor é o tempo de qualidade. Nós temos um livro aí que chama 5 Linguagens do Amor. O serviço, tempo de qualidade, o que mais me ajuda aí? Palavras de afirmação, presentes e toque. Cada um tem uma linguagem de amor. Por exemplo, a linguagem de amor da Geisa é o serviço. Se ela me vê lavando louça, ela se sente amada. Se ela me vê lavando quintal, ela se sente amada. A minha linguagem de amor é palavra de afirmação. Então quando ela fala assim, não sei o que ela fala, mas alguma coisa que ela fala, eu me sinto amado. Que me afirma. Tem outros que é tempo de qualidade. Tem outros que é o toque. A Alice é o toque. A Alice quer abraçar, quer tocar, quer ficar perto. E o do Senhor? Do Senhor não é o serviço. A linguagem de amor do Senhor é um tempo de qualidade. Ele quer que você sente com um bom café na sua mesa, viu, Mário? Fala, Senhor, senta aqui comigo. Vamos conversar.
Vamos passar um tempo de qualidade, vamos passar um tempo gostoso junto. E o Senhor vai revelar grandes coisas para você. Assim como ele se assentou com Abraão e compartilhou o coração dele com Abraão, chamando Abraão de amigo. Que privilégio nós podermos ser chamados de amigos de Deus. E nós só seremos chamados amigos de Deus se nós permanecermos na presença. Permanecermos na presença. Meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 3, verso 13, diz o seguinte: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Quando nós já estivermos no céu, as nossas obras serão julgadas. E mediante as nossas obras que passarão pelo fogo, elas serão provadas pelo fogo. E o resultado de tudo isso vai nos trazer recompensas no céu. Então, olha a importância do serviço. Tem gente que despreza o galardão, tem gente que despreza a recompensa eterna. Nós não podemos nos esquecer que teremos recompensa eterna. Nós não podemos nos esquecer que teremos galardão. Nós não podemos nos esquecer que nós seremos recompensados conforme as nossas obras, conforme o serviço, como Marta estava fazendo. Então, por isso que nós temos que servir com excelência. Por quê? Porque se as nossas obras forem feno, palha ou madeira, elas queimarão no fogo, diz o apóstolo Paulo. Mas se elas forem ouro, prata ou pedras preciosas, elas serão provadas pelo fogo e serão aprovadas, nos dando recompensas eternas. Vocês entendem a importância do serviço? A importância que é eu servir ao Senhor e servir com alegria. Servir ao Senhor e servir com leveza. Porque imagina se todo domingo eu chegasse aqui e falar: tem que pregar de novo. Nossa, é muito chato isso, é pesado, é um negócio estranho. Todo domingo é a mesma coisa. Pelo amor de Deus, eu vou pregar hoje. Abre lá, vai, Lucas. Vamos lá. Vai eu de novo, né, pregar para vocês. Acho que vocês não aguentam mais, né? Vamos lá, Lucas. Acharam aí? Nossa, não achou ainda, vai logo. Essa é a atitude daquele que trabalha com peso nos ombros. Mas trabalhar para o Senhor, dentro do seu propósito, cumprindo o seu ministério, é leve. É algo leve e prazeroso. Algo leve e prazeroso. Nós precisamos ter esse entendimento. Se tem algo pesado naquilo que você tem feito ao Senhor, então não foi o Senhor que te chamou. Foi você que tomou a iniciativa de querer fazer. Porque quando o Senhor te chama, o serviço é leve, é prazeroso, é gostoso, é alegre. Leveza e alegria são as palavras que acompanham aqueles que estão dentro do propósito. Então é importante que nós entendamos que o serviço faz parte da nossa vida. Então qual o problema do serviço? Nenhum problema. Mas a prioridade tem que ser a presença. Em 99, como vocês já sabem, já ouviram várias vezes eu falar, eu aceitei Jesus. Só que hoje eu vou falar com a minha mãe aqui, né? A prova. E eu sempre servi ao Senhor. Mesmo nos meus altos e baixos, nas oscilações que eu tive com o Senhor, quando eu me desviei e depois voltei, eu continuei a servir o Senhor. Lógico que quando eu me desviei, eu não servi ao Senhor, né? Mas enquanto eu estava na casa de Deus, mesmo não tendo firmado os meus pés, eu sempre servi o Senhor. Sempre trabalhei na obra. E sempre com muita alegria. Eu já fiz teatro. Eu já toquei, já cantei, já participei de coral. Já lavei banheiro. Já preparei acampamento. Já limpei acampamento depois. Vocês não sabem como que é limpar acampamento no final do acampamento. Então nós já fizemos de tudo um pouco. O problema, e o grande problema, é que eu não tinha relacionamento com Deus. Trabalhava de segunda a segunda na igreja e não me relacionava com Deus. Por isso que é importante você entender, e eu tenho falado isso para algumas pessoas, só estarão aqui entregues aos domingos aqueles que têm vida com Deus durante a semana.
Porque se você não tem vida com Deus durante a semana, você vai ser mais um turista no domingo na igreja. Você vai ser mais um visitante, um espectador do que um participante da obra. Não use a palavra, eu vou assistir ao culto. Não, você não vai assistir ao culto. Você é participante, integrante do culto. Você está cultuando a Deus. Nós estamos cultuando a Deus. Você não é espectador. A não ser que você não tenha vida de relacionamento com Deus. Porque a falta da vida de relacionamento com Deus, a falta da presença, vai nos colocar num lugar de religiosidade. Então, todos os domingos nós estaremos aqui, religiosamente. Mas eu estou todo domingo na igreja. Eu estava todo domingo, toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta. Todos os dias eu estava na igreja. Mas eu não tinha relacionamento com Deus. Aí eu casei, nós mudamos para Santa Rita. Todos os dias na igreja. Não tinha relacionamento com Deus. E o meu casamento estava sofrendo. A minha casa estava sofrendo. Até que o Senhor começou a abrir os nossos olhos espirituais. Nós começamos a enxergar e ver aonde estava o problema. O problema estava que nós nos dedicávamos à obra e não tínhamos relacionamento com Deus. Nos dedicávamos à obra, servíamos ao Senhor, nos dedicávamos e fazíamos tudo com excelência, mas não tínhamos relacionamento com Deus. Então a nossa mudança para Piracicaba foi essencial. Eu me lembro que a Geisa recebeu a proposta para nós mudarmos para Piracicaba e ficamos com muita dúvida. A Sara tinha 6 meses. 6, né, Geisa? 1 ano. A Sara tinha 1 ano. E nós ficamos com muita dúvida. Aí perguntei para o meu irmão, vamos orar. Meus pais, minha mãe, né, vamos orar. Aí meu sogro, vamos orar. Aí nós ligamos para a pastora Tânia. Ela falou, vai que é o tempo. Mas pastor, nós estamos colocando na ponta do lápis, não vai fechar a conta. Esquece a ponta de lápis. Vai porque o propósito é maior. E aí, não contente, eu abri a palavra. Salmo 20. Versículo 1, 2, 3, até o versículo 6, Deus não estava falando nada. Eu falei, Geisa, nem na palavra Deus não está falando. Isso porque ela já tinha sido usada por Deus, a Geisa tinha tido um sonho, mas a gente estava com dúvida e medo. Mas quando eu chego no versículo 7, Salmo 20, verso 7, diz o seguinte: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus, que criou os céus e a terra. E aquilo foi um impacto tão grande que eu falei, Geisa, liga e fala que nós vamos. Em 15 dias ela estava trabalhando, a gente estava morando no apartamento e a Sara na escola. Foi assim. E foi uma fase extremamente importante. Porque quando nós chegamos lá, a realidade era totalmente diferente. E agora o trabalho, o serviço na igreja já não requeria mais tanto de mim, tanto de nós. Imagina uma igreja com 2.000 pessoas, onde tinha 50 pastores auxiliares. Eu era mais um na multidão. Sendo que aqui a Cris pegou um pouco do tempo da nossa vinda para cá. De 2011 a 2015. Nós éramos o braço direito, esquerdo, cima, baixo do pastor da igreja. E trabalhávamos muito, mas chegamos lá, a realidade totalmente diferente. E agora? Cheguei no pastor e falei, pastor, eu estou me sentindo inútil, eu não estou fazendo nada, eu quero trabalhar. Porque você está indo trabalhar, mas calma, cuida da sua casa, da sua família, do trabalho, depois a gente vai ter tempo para trabalhar. Ele foi usado por Deus para tirar um caminhão das minhas costas. Um peso muito grande que eu levava. E aí o Senhor começou a nos chamar de forma diferente. Nós começamos a ter olhos voltados para aquilo que é mais importante, que tem que ser prioridade na nossa vida, que é a presença. E hoje nós equilibramos. Porque eu poderia chegar aqui e falar, nós vamos ter programação de segunda a segunda. Tudo que eu aprendi, eu vou aplicar aqui. Mas
nós não agimos dessa forma. Nós já conversamos e todo feriado nós não vamos ter programação. A não ser que o feriado caia no domingo. Por que não vamos ter programação? Porque o feriado vai ser o dia que você vai dedicar à sua família. Porque é o nosso primeiro ministério. Então, tudo com equilíbrio no seu devido lugar vai fazer com que as prioridades sejam colocadas de forma correta nas nossas vidas. E a presença de Deus tem que ser prioridade máxima. Tudo com equilíbrio, menos a presença. Tudo com equilíbrio, menos a presença. Você pode extravasar na presença. Você pode se lançar na presença. Você pode exagerar na presença. Nunca vai ser demais. Nunca vai ser demais, porque é a presença que vai te levar a outros níveis no reino do Espírito. Então, qual que é o problema do serviço? Nenhum, mas a presença precisa ser prioridade. Ela vem antes do serviço. Eu não achava isso. Eu não sabia disso. Eu achava que eu tinha que fazer, porque eu aprendi dessa forma. E hoje nós prezamos por ter tempo de qualidade com Deus. E nós pregamos, acho que durante 1 ano, sem parar, sobre o secreto. E muitas pessoas mudaram a mente, mudaram a visão, mudaram a forma de servir a Deus por causa dessa pregação incansável sobre o secreto. Então nós precisamos valorizar esse tempo de qualidade com o Senhor. Mariana me falou esses dias: eu tô tendo um tempinho, eu vou ler a Bíblia. Eu tô tendo um tempinho, eu vou assistir um vídeo. Eu tô tendo um tempinho, eu vou orar. Eu tô com sede, eu quero. Qualquer tempinho que eu tenho, eu vou. É assim mesmo? Eu falei: Mari, tá certinho. Só que você precisa ter tempo de qualidade com Deus. Só isso, esses tempinhos, vai ser bom para você, para a sua edificação. Você precisa dar tempo de qualidade para Deus. E ela, que é muito disciplinada, ela falou: a partir de amanhã, eu vou começar a acordar mais cedo para ter tempo de qualidade com Deus. E de lá para cá ela não parou mais. Não parou mais. Então, é isso que nós precisamos entender. Ah, mas eu acordo, já vou trabalhar, uma correria. Acorda mais cedo. Não dá para acordar mais cedo, acorda de madrugada. Prioridade máxima. Não há nada mais importante. Nós precisamos valorizar a presença. Valorizar a presença. Marta, ela recebeu Jesus, nos diz o verso 38. Marta recebeu Jesus na sua casa, mas Maria ouvia a sua palavra. Eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Uau! Mas eu não tinha tempo para ouvir. Eu não tinha ouvido para ouvir. Quantos de nós recebem a Jesus como Senhor e Salvador e não tem tempo para ouvir? Verso 38, Marta recebeu. Verso 39, Maria ouvia. Maria escolheu a melhor parte. Nós recebemos a Jesus? Claro que sim. E muitos recebem Jesus somente como Salvador, porque querem a salvação, querem a eternidade, mas não assumem Jesus como seu Senhor. E por isso não servem a Ele de todo o coração. Então nós temos que receber a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Salvação, mas também serviço. E eu oro para que nessa igreja se levantem trabalhadores, porque o trabalho tem, mas poucos são os trabalhadores. Ah, eu quero fazer. O que importa é o seu coração. O que importa é o seu coração, porque muito tempo, durante muitos anos da minha vida, eu fiz de fora para dentro. Eu fiz para receber reconhecimento, para ser aprovado. Necessidade de aprovação. O que as pessoas estão falando de mim? Não caia nesse erro. Primeiro brota no teu coração. E depois você vai servir com alegria. Às vezes a gente conversa e fala: nossa, mas a gente podia pôr fulano em tal lugar, ciclano em tal lugar. Aí a gente pensa: não, primeiro fulano e ciclano precisam mostrar que eles estão aptos para esse lugar.
Não é colocar no lugar que vai fazer com que a pessoa se torne, mas é na presença. Nós vamos nos tornar quem o Senhor quer que a gente se torne, para que a gente esteja pronto para servir. Por isso, a presença tem que ser prioridade máxima nas nossas vidas. Marta recebeu Jesus e Maria ouvia a palavra. Verso 42. A presença é a melhor escolha e não nos poderá ser tirada. É a nossa melhor escolha. A presença de Deus sempre será a nossa melhor escolha. Êxodo 33, Moisés está face a face com Deus. E quando Deus fala para ele, eu vou enviar alguns anjos, Deus estava irado, Deus estava bravo. Deus estava realmente irado com o povo. Deus fala para Moisés, eu vou mandar anjos para ele com vocês. E Moisés fala o quê? Se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair do lugar. Reivindique a presença. Queira a presença, deseje a presença e não vá sem a presença. Não faça sem a autorização do Senhor. Não vá sem que Ele esteja com você. De forma alguma. Moisés reivindicou essa presença. Êxodo 40 fala que quando Deus, depois de ter dado todas as instruções para Moisés construir o tabernáculo, e eles construíram, e ficou muito bonito do jeitinho que Deus falou, aí Deus vem com uma nuvem. E a palavra de Deus fala que a nuvem estava sobre o tabernáculo, e a glória de Deus enchia aquele lugar. E quando a nuvem se movimentava, eles desmontavam, desmontavam o acampamento e seguiam a nuvem. A nuvem parava, eles paravam, montavam o acampamento. E a nuvem se movia, eles iam. E aí ficava 2, 3 dias, ficava um tempo. E era assim, eles eram guiados pela presença. Eles eram guiados pela presença. E era a presença que fazia com que eles fossem para o lugar certo, para onde Deus queria que eles fossem. Hoje nós olhamos para qualquer nuvem que não é de Deus, e nós queremos seguir essa nuvem. Hoje nós olhamos para qualquer movimento que não é de Deus, e queremos seguir esse movimento. Hoje nós olhamos para qualquer situação que não é de Deus, e queremos seguir essa situação. Não faça isso, siga a presença, siga a nuvem, mas você só vai ter discernimento se você permanecer na presença. Se a sua vida for entregue a Ele, na presença todos os dias. Caso contrário, nós nos perdemos no meio do caminho. Nós vamos nos perder no deserto. 1 Crônicas, capítulo 13, fala aquela historinha que eu contei. Onde Uzá, ele é fulminado porque ele tocou na arca. Mas o interessante é que Davi, como rei, a primeira medida que ele toma é trazer a Arca da Aliança de volta. E o que significava a Arca da Aliança? A presença de Deus. Davi, ele se preocupou. Se Saul não quis, eu quero. Eu vou lá buscar. A arca estava com os filisteus por causa de uma negligência de Ofni e Finéias, filhos de Eli, que foram omissos e infringiram todas as leis do sacerdócio. Então a presença foi tirada, a arca foi tirada, mas agora Davi, ele sabe que para reinar em Israel, ele precisa da presença. Para reinar em Israel, ele precisa da presença, para que nós possamos ser chamados reis e sacerdotes, como fala lá em Apocalipse. Nós precisamos da presença, para que nós possamos ser aqueles que vão governar nessa terra, como foi o chamado de Adão para a humanidade. Mas por causa do pecado ele foi destituído, ele foi separado de Deus. Agora, através de Jesus, através do sangue, nós somos reconciliados com Deus e somos religados ao Pai. Somos agora novamente chamados a dominar sobre todas as coisas. Para que isso aconteça, nós precisamos da presença. E dominar sobre todas as coisas começa dominando você. Começa dominando as suas emoções. Começa dominando a sua língua. Começa dominando os seus pensamentos. Começa dominando você. E depois Deus vai falar o que mais você vai dominar. Não se preocupe com isso. Mas nós precisamos da presença. Nós não abrimos mão da presença. Davi, ele se preocupou em trazer a arca da aliança de volta.
E nos fala a palavra que quando aconteceu a morte de Uzá, Davi ficou muito triste e ele levou a arca, como eu já falei, para a casa de Obed-edom. E a arca da aliança, na casa de Obed-edom, fez toda a diferença na família de Obed-edom. A palavra de Deus fala que a família dele foi muito abençoada. Por quê? Por causa da presença. Por causa da presença. Então nós precisamos prezar pela presença. Valorizar a presença. Atos capítulo 2. Pentecostes. Jesus já tinha subido aos céus, já tinha morrido, já tinha ressuscitado. E ele fala para os seus apóstolos: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então em Atos 2 nós vemos o Pentecostes. Eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios da presença, porque eles obedeceram a voz do Mestre, que falou: fiquem em Jerusalém, que é em Jerusalém que vocês vão ser cheios de poder. Sabe o que eu entendo aqui? É na sua casa, é no seu secreto, não é na igreja. Não venha na igreja para querer ter relacionamento com Deus. Nós ficamos aqui 2 horas, e quando nós ficamos 3, tem reclamação. Quando nós passamos um pouquinho do horário, as pessoas já estão respirando, olhando no relógio, querem ir embora. Então não ache, não pense você que é na igreja que você vai ter as maiores revelações do Espírito, que você vai ter algo a mais, ou vai alcançar outros níveis no reino do Espírito. Não! Fique em Jerusalém. Espere para que você seja revestido de poder. É na sua casa, onde começam todas as coisas. O seu primeiro ministério é a sua família. Às vezes nós queremos pregar o Evangelho para Samaria, Judéia, até os confins da terra, mas a nossa casa está desarrumada, está desarranjada. Os jovens querem fazer missões. Os adolescentes sonham em fazer missões. Às vezes, quando eu era adolescente, sonhava em fazer missões. Foi visitar os índios na missão Kaiowá e tal. Pietro veio conversar comigo sobre missões, né, Pietro? Mas tem jovem que quer sair para fazer missões que não arruma nem a cama. Não é seu caso, viu? Se você não estiver arrumando, depois nós vamos conversar. Lá na minha sala. Com o cajado na mão. Primeiro, nossa casa. É na nossa casa que a presença vai se manifestar de forma sobrenatural, de forma poderosa. É na nossa casa que nós seremos cheios do Espírito Santo. Eu não estou falando que Deus não pode fazer na igreja. Não estou falando que Deus não pode, nesse momento de reunião, de congregação, de união, de unidade. Não estou falando que Deus não pode fazer, como Deus já fez grandes coisas e vai continuar fazendo. É importante. Nós estamos no Novos Começos falando sobre disciplinas espirituais. E um dos pilares da disciplina espiritual é congregar. Nós precisamos estar na igreja, nós precisamos estar aqui. Mas aqui é o momento que nós entregamos a nossa adoração ao Senhor. Por uma vida de qualidade, um tempo de qualidade que nós demos para o Senhor durante a semana. E o Pentecostes aconteceu. E eles foram cheios do Espírito Santo. Foi dado poder a eles. Tanto que Pedro sobe para pregar. E ele prega o arrependimento. Ele prega para que aqueles homens, eles mudem de vida. E a palavra de Deus fala que quase 3.000 homens se entregaram a Jesus. Esse é o poder da presença. Esse é o poder da presença. Nós vemos em Apocalipse capítulo 4, 24 anciãos que estão com suas coroas na presença de Deus. E eles jogam as coroas ao chão e se lançam ao chão, na presença de Deus. E quando nós lemos isso, nós começamos a meditar nessa palavra, nós vamos ter um entendimento, e eu tive esse entendimento, de que a presença é um lugar em que coroas já não servem mais. A presença é um lugar que tudo que tem valor nessa terra já não serve mais. A presença e ser cheio da presença, ser cheio do Espírito, é um lugar em que nós alcançamos, que nós chegamos, que nós vivemos, que nenhuma coroa vai ter valor.
Nada vai ter valor. Por quê? Porque a presença é o que nós temos de mais valioso, de mais poderoso. E é o que nós precisamos valorizar com prioridade máxima. Apocalipse 21 fala que as ruas são de ouro. As ruas do céu são de ouro. As ruas do céu são de jaspe, são de cristais. Tem versões que falam que a praça é de ouro. E como se fosse algo transparente, um ouro, como se fosse algo transparente. Imagina o valor de tudo isso. Imagina quanta preciosidade nós vamos encontrar no céu. Mas sabe por que eu quero ir para o céu? Por causa da presença. Por quê? Porque pode ser uma alegoria, mas nós estaremos pisando no ouro. Porque lá já vai perder todo o seu valor. O que vai ter maior valor, o que vai ter valor, vai ser a presença. Nós estaremos pisando no ouro. Nós estaremos pisando sobre o ouro. Pisando sobre pedras preciosas. Porque o que mais vai importar é a presença. E os anjos estarão falando e adorando ao Senhor, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Amém. Eu quero estar lá. Quem quer estar lá? Amém. Nós queremos estar lá. Nós queremos encontrar o nosso Mestre. Nós queremos encontrar o nosso Deus. João capítulo 11 fala da ressurreição de Lázaro. Eu já estou terminando. Lázaro era irmão de Marta e de Maria. Jesus sempre que passava por Betânia, ele parava lá. E vai a Marta fazer comida. Tem 12, tem 13, tem 14. E vai a Marta fazer comida. E quando Jesus passa por Betânia, vai a Jerusalém, ele recebe a notícia: o seu amigo Lázaro está doente. E Jesus fala: daqui a pouco nós vamos para lá. Está tranquilo. E aí ele fala para os seus discípulos: nós vamos voltar para Betânia. Senhor, mas nós somos quase apedrejados. Como nós vamos voltar? Vamos voltar. E aí eles voltam. Quando eles chegam em Betânia, Marta recebe eles. E Marta recebe Jesus. Onde estava Maria? Maria estava lá chorando a morte do seu irmão. E Marta está lá recebendo Jesus. E Marta faz um monte de pergunta para Jesus. Agitada. Agitada. E Maria está quietinha no seu lugar. Até que Marta chama ela. Fala: ó, o mestre está aí. E ela vai ao encontro de Jesus. Mas o interessante é que o milagre acontece. E no capítulo 12 de João, a gente já vê outra situação. Jesus assentado à mesa com Maria e com Lázaro, esse que foi ressuscitado por ele mesmo. Porque ele vai operar o milagre na nossa vida, mas depois de operar o milagre, ele quer se assentar à mesa com você. Depois de operar a cura, ele quer se assentar à mesa. Depois de operar, viu, vó? Ele quer se assentar à mesa, quer ter um banquete. Depois de operar grandes coisas, Jesus quer se assentar conosco. Ele quer ter tempo de mesa conosco. Ele estava lá, e Lázaro estava lá. E nos diz a palavra que Maria colocou, derramou um perfume precioso aos pés de Jesus. E ela lavou, secou os pés de Jesus com seus cabelos, demonstrando extrema devoção, demonstrando extrema adoração a Jesus. Humilhação diante daquele que é digno de que nos humilhemos e nos prostremos e nos entreguemos. Só Jesus é merecedor. Só Jesus. Então, meus irmãos, como ser Maria? Como ser Maria em um mundo de Marta? Tem um livro com esse nome. Como ser Maria em um mundo de Marta?
Um mundo que nos fala que nós temos que fazer, a gente tem que dar resultado. Temos que fazer, tem que ter resultado. O reino de Deus não é feito de resultados. O reino de Deus é feito de frutos. Que os resultados nós pegamos para nós, os frutos nós compartilhamos. Ou qual é a árvore que dá o fruto e ela mesmo consome o seu fruto. Todo aquele que dá fruto é para o outro. O reino de Deus é um reino de servir. Em todo o fruto que nós damos, nós vamos oferecer para outras pessoas. Nós vamos compartilhar. Então, como ser Maria em mundo de Marta? Valorizando a presença. Valorize a presença. Busque em primeiro lugar, Mateus capítulo 6, verso 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que são todas essas coisas? Se nós lermos versículos anteriores, vai falar o que você tem que, o que é a vez de comer, o que é a vez de vestir. Aprenda com os pássaros que não são filhos e são alimentados pelo Pai. Aprenda com os lírios do campo, que não são seres humanos, mas recebem a vestimenta. Nós precisamos aprender com o nosso mestre, através da natureza. Se você for Maria, nesse mundo de Marta, você vai viver os milagres de Lázaro. Se você for Maria, nesse mundo de Marta, você vai ver os milagres acontecer. Por isso eu quero deixar essa palavra para você. Busque ao Senhor por aquilo que Ele é, sem interesse. Busque a presença por aquilo que Ele é, a essência dEle. E você vai viver os milagres que Ele vai fazer. Você vai ter força, braço, você vai ter discernimento para servir. E você vai viver os milagres. Agora, quando a gente vive buscando milagre, buscando aquilo que Ele pode fazer, nós não vamos experimentar o que é mais valioso, que é a presença. Não inverta as prioridades. Não inverta as prioridades. Uma mulher encontrou o pastor na rua, falou: pastor, eu fui na sua igreja. Já contei isso, né? Às vezes fica falando que você fica repetindo as coisas. Mas eu repito por quê? Porque Deus quer que eu repita. Tem alguém que precisa ouvir. Entendeu? E aí ela chegou no pastor e falou: pastor, eu fui na sua igreja. Ô, minha irmã, que bênção. Gostei muito. Nossa, pastor, já? Que bênção. Nossa, uma igreja muito acolhedora, muito gostoso. Que bênção. Nem vou precisar voltar mais. Por quê? Eu já fui curado. Já fui curado, eu não preciso voltar mais. A igreja não é um lugar em que você vai, faz uma cirurgia, recebe uma bênção e vai embora. A igreja é um lugar de relacionamento. É um lugar que nós nos reunimos para entregar a nossa adoração ao Senhor. É um lugar onde Deus usa as pessoas para nos forjar, para nos fazer crescer. É um lugar onde Deus fala conosco, fala com os nossos irmãos. Nós choramos, nós oramos, nós nos entregamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém?